Olá, bom dia para quem assiste de dia. Essa é uma gravação, na verdade, né? Então, boa tarde, boa noite para quem eventualmente está no outro horário aí, tá? Sejam muito bem-vindos, professor Charles aqui, fisioterapeuta, especialista em saúde da família, e vamos falar aqui nesse terceiro Saúde da Família com novos olhares em saúde coletiva. Olha só. Esse material ele foi inicialmente construído em 2008, num evento aqui em Goiânia, Goiás, da Universidade Católica, quando nem era PUC, se não me falha a memória ainda, era só Universidade Católica, e para falar sobre o encontro de medicina, de fisioterapia preventiva, né? Depois de 2008, olha só, a gente pegou esse material e trabalhamos em alguns outros movimentos, em alguns outros processos, em outras falas, né? Em muitas disciplinas ligadas à saúde da família, à saúde coletiva, né? Posteriormente, aqui mesmo na Universidade Federal de Goiás, eu lecionei na residência multiprofissional em saúde da família, trabalhamos aí com alguns olhares aí também, e hoje, em 2023, trago esse material para a gente tecer alguns comentários sobre. Aqui, algumas coisas apontam uma determinada mudança, a grande maioria uma certa continuidade, né? E, eventualmente, já adianto aqui logo no início da minha fala, uma eventual tristeza até, né? Por quê? O SUS, já com a sua larga idade, a gente vivencia ainda hoje alguns desmontes, alguns processos que impossibilitam que ele desenvolva, que ele manifeste toda a potencialidade que ele foi feito para desenvolver, né? Por exemplo, aula passada nós falamos sobre práticas integrativas e complementares, tá? E sabemos que, apesar de o sistema permitir uma série de possibilidades dentro das medicinas tradicionais, dentro dessas práticas complementares e integrativas, infelizmente na ponta isso nem sempre chega. E a gente vivencia uma certa dicotomia, uma certa incoerência entre o que é legal, o que é lei, o que está lá na Constituição, e o que de fato acontece na prática, né? E aí a gente tem que enfrentar e vivenciar um processo de luta para de fato unir teoria e prática, né? E deixar aí essa lei para inglês ver de tanto tempo que ainda assola as nossas várias possibilidades, não só na saúde, como nessa perspectiva cultural, histórica, política, enfim. Vamos lá. Marcel Proust ele fala que uma verdadeira viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um novo olhar. E aí eu já inicio com uma outra reflexão, né? O que aconteceu? Aquele velho postinho de saúde, né? Nós chamávamos de postinho, lembra disso? A senhora, minha mãe, inclusive, trabalhou durante muitos anos num postinho de saúde. E pintaram, né? Eles gostam muito de fazer isso na troca de um governo, né? Entra um governo azul, pinta de azul. Entra um governo vermelho, pinta de vermelho. Entra um governo amarelo, pinta de amarelo. Mas enfim, pintaram ali o postinho de saúde e mudou a sua lógica de cuidado. Mas qual que foi o grande problema? Esqueceram de avisar para as pessoas que a lógica de cuidado, o processo de cuidado havia mudado. Esqueceram de avisar, muitas vezes, alguns profissionais que seguiram, que continuaram com a mesma lógica de cuidado, apesar de existir uma nova dinâmica, uma nova proposta, né? E é a favor dessa nova proposta, dessa nova forma de fazer, que a gente vai dialogar aqui agora, tá? Pois bem, PSF, ESF, né? Então, a Estratégia da Saúde da Família, ela é mais que um programa, ela é uma política de Estado, e por isso que esse nome PSF foi trocado. Então, é uma estratégia de reorientação do modelo de atenção e assistência. Então, perceba, há uma reorientação, né?
Então, é de fato um novo olhar, um novo caminho, uma nova forma de fazer, que traz no seu bojo conceitos diferentes, tá? Enfim, vamos só fazer um resgate histórico disso aqui, né? Então, em 94, o Programa Saúde da Família ele é criado como uma estratégia de mudança e organização da atenção básica, da atenção primária. O foco é uma efetiva melhoria nas condições de vida da comunidade, vai buscar acolher integralmente essas necessidades dessa comunidade, que é definida por limites territoriais, interferindo aí nos padrões de produção de saúde e doença e, consequentemente, melhorando aí os indicadores de saúde. Então perceba que essa população ela é adscrita aí, né? Essa clientela ela é delimitada nessa equipe aí que vai constituir e vai se... Eu vou falar residir, mas não necessariamente, né? Mas vai se umbicar, se posicionar ali nessa atenção primária. Tudo bem? Olha só, a atenção básica, nós sabemos, ela se situa no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde e se caracteriza por um conjunto de ações que são orientadas a indivíduos e coletividades, atuando na promoção da saúde, na prevenção de agravos, no tratamento e na reabilitação. Nós sabemos que a atenção básica ela se propõe a cuidar, a atender, de dar conta de até 80% dos principais problemas de saúde que acometem a população. Até porque esses problemas de saúde eles são recorrentes, eles são muitas vezes simples, né? Então, com cuidados, eu vou colocar simples entre aspas aqui, porque na verdade a questão há uma complexidade nisso, né? Mas perceba que com estratégias relativamente simples, tecnologicamente menos onerosas, ou seja, não precisa gastar aquele mundo de dinheiro, a gente consegue cuidar da saúde dessas pessoas, né? E observe que nesse espaço a gente tem a pretensão de cuidar desde a prevenção até a reabilitação, passando por todo o processo de cuidado, de modo longitudinal, de modo transversal, né? Abraçando, envolvendo esse sujeito em toda a possibilidade de cuidado que há, né? Enfim, há um entendimento ampliado desse conceito que avança na direção de um sistema de saúde centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente. Então discutimos muito essa lógica ecossistêmica. Então falar da saúde do indivíduo requer necessariamente essa ideia interdisciplinar, pensar inclusive no ambiente que ele vivencia. O ambiente, não só o ambiente de trabalho, mas também o ambiente domiciliar, o ambiente de lazer, o ambiente de cuidado, o ambiente hospitalar, enfim, todos os espaços possíveis, tá bem? E aí, olha só, essa lógica, né, dentro dessa reorientação desse modelo de cuidado. Primeiro, ela é baseada na realidade local, isso é fato e é importantíssimo, né? Lembra que antigamente vinha lá o ministério e falava assim, olha, tal município, eu vou mandar um monte de remédio para um determinado município no interior de Goiás. Chegava lá no interior de Goiás e as pessoas não precisavam daquele remédio, não precisavam daquela intervenção, né? Até porque a realidade era diferente. Então a gente precisa de outras coisas. Então quem sabe o que nós precisamos somos nós. Isso vai fortalecer o princípio aí da municipalidade, né? Outro detalhe, ele considera o sujeito, esse novo olhar, né, em sua singularidade, em sua complexidade, em sua integridade e na inserção sociocultural desse indivíduo. Ou seja, eu percebo esse indivíduo nas suas várias facetas, nas suas várias possibilidades. E aí, para cuidar dele, igualmente, eu tenho que atender todas essas relações. Esse olhar, essa reorientação do modelo de assistência, ele se pauta nos princípios, obviamente, do SUS, como a universalidade, a equidade, integralidade, o próprio controle social e a hierarquização, né? Lembrando que
e essa hierarquia de cuidado, né, atenção primária, secundária, terciária, esse indivíduo ele vai transitar por esse sistema de saúde de acordo com a necessidade que a sua condição clínica impõe. E aí o terapeuta, o cuidador, né, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, ele vai posicionar esse sujeito nessa cadeia de cuidado, né? Bem, e aí a atenção primária, a estratégia da família, ela vai ter alguns princípios próprios. Olha que interessante, a acessibilidade, ou seja, ele tem que estar próximo a mim, né? Então aquele centro de saúde super legal, super tecnológico, ele está no bairro X, só que eu moro no bairro Y, que é super longe, entendeu? Eu preciso pegar 1, 2, 3 ônibus, né, para chegar lá nesse centro de saúde. Então a atenção primária, ela se propõe a estar perto de mim. Então lá no meu bairro vai ter uma unidade de saúde que vai me assistir, que vai me cuidar, né? Outro princípio muito interessante é o vínculo, né? E aí lá na frente eu vou falar da responsabilização, porque esse vínculo impõe uma relação que tem a responsabilidade desse cuidado, né? Então eu, enquanto terapeuta, enquanto fisioterapeuta, enquanto médico, enfim, vou me responsabilizar pela saúde dessa população, dessa família, desse sujeito, desse indivíduo, né? Temos também os princípios de coordenação, de continuidade do cuidado, né? Lembra que eu falei que esse sujeito ele pode caminhar por esse cenário, por essas várias estratégias, por essas várias possibilidades hierárquicas de cuidado, só que esse cuidado, esse sujeito sempre volta para mim, né? E esse cuidado ele vai sendo continuado, né? Então muitas vezes, pelo sistema de referência e contra-referência, eu encaminho esse sujeito para um determinado serviço e esse sujeito retorna para mim com essa resposta que foi dada nesse serviço ali secundário. Tudo bem? Temos também a territorialização e a adscrição da clientela. Então, a minha unidade básica de saúde vai ser responsável por um determinado bairro, por um determinado setor, por uma determinada quantidade de casas, de pessoas ali, né? E essa população, vou chamar ali, nesse caso de clientela, ela é adscrita. Então, eu sou responsável por tantas pessoas nesse espaço, né? Falando em responsabilidade, a gente tem aí o conceito de responsabilização e, obviamente, humanização, né? Eu discuti largamente esse conceito de humanização. Confesso que quando começou essa política há muitos anos, eu tinha uma certa dificuldade com esse nome, com esse conceito, né? Eu pensava assim, poxa vida, eu vou humanizar a minha relação com uma máquina. Eu vou humanizar a minha relação com o meu cachorro, com o meu pet, né? Agora, humanizar a relação entre humanos quer dizer que a coisa ficou diferente, né? Então, perceba que a necessidade de discutir esse conceito, à luz desses novos saberes, foi uma necessidade preeminente. Então, é interessante rever esses vários conceitos. E aí, nessa lógica, aparece uma nova forma de conceber, de entender, um novo paradigma. Nesse paradigma, olha só, a reposição do sujeito doente como centro do processo terapêutico, como centro do paradigma médico, né? Do paradigma de cuidado, do paradigma terapêutico, né? Então, esse sujeito, ele não fica ali na periferia, por exemplo, mas ele fica no centro desse processo, onde ali ele vai se relacionar com uma série de fatores, com uma série de indivíduos, com uma série de setores para o seu cuidado. Outro detalhe muito importante é a ressituação da relação terapeuta-paciente, médico-paciente, como elemento fundamental desse processo de cuidado, né? Então, a relação ela é muito importante, né? Eu vou também buscar meios terapêuticos despojados tecnologicamente. Eu não preciso de grandes tecnologias para cuidar dos principais problemas que acometem uma determinada população, né? Esses meios, eles podem ser menos onerosos, ou seja, menos caros, mas, entretanto, olha só, com igual ou maior eficácia terapêutica, maior eficácia curativa, nas situações mais gerais, né, mais comuns de adoecimento dessa determinada população, tá? Muitas vezes, estratégias de educação e saúde já podem mudar significativamente a vida
das pessoas, né? Professora Amadel Terezinha Luz, ela vai dizer, ela enquanto cientista social da Universidade do Rio de Janeiro, ela vai falar da importância da construção de uma medicina, e aqui ela, enquanto cientista social, ela usa o conceito de medicina de uma forma ampla, né? Então eu vou falar aqui de medicina numa perspectiva de cuidado, de assistência de saúde. Então ela vai falar de uma construção de uma prática de cuidado que vai buscar acentuar a autonomia do sujeito, né? E não a sua dependência no tocante à relação terapeuta-paciente, a relação saúde-enfermidade. Muitas vezes há iatrogenias no cuidado, né? Então, muitas vezes o bem faz mal. Eu deixo o meu sujeito dependente dessa prática, né? Desse cuidado, desse profissional, enfim. E aí a gente sabe que a gente tem que valorizar, de fato, a autonomia, né? Outro detalhe que a professora Amadel fala é a afirmação de uma medicina que tenha como categoria central do seu paradigma a ideia de saúde e não a ideia de doença. Já falamos outrora da importância desse olhar, ou melhor, da mudança desse olhar. E pensar não só na doença, né, já que muita gente é profissional da doença, mas pensar na saúde como um todo, tá? E aí, obviamente, a contemporaneidade nos obriga a tomar algumas decisões. Qual caminho seguir, né? Qual senhor eu devo de fato atender? E aí, como anedota, como piadinha, eu coloco aqui aquele célebre diálogo entre a Alice e o gato, na Alice no País das Maravilhas, né? Aquele livro, aquele filme lá que muitos, talvez quase todos, devam ter tido acesso. Então, certa feita, a Alice encontra o gato e ela pergunta aí, me diz aí, como é que eu faço para sair daqui? Aí o gato responde, bem, depende para onde você quer ir. Aí eles falam assim, não me importa onde. Aí o gato diz assim, nesse caso, não importa qual caminho, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que nos posicionar, né? Esse posicionamento, esse caminho vai nos levar a uma forma de fazer, a uma forma de operar essa estratégia de cuidado. Então, o como fazer vai determinar, muitas vezes, os nossos resultados. E aí esses olhares, eles são importantes para isso, né? Eu não posso continuar trabalhando pautado em um paradigma mecanicista, cartesiano, reducionista, pensar com esse olhar, tentar ver um problema que é complexo. Até porque, de uma forma mais individual, eu não vou conseguir intervir nesse sistema, nesse indivíduo, nessa comunidade e dar conta da complexidade dos seus problemas, né? É um pouco isso. Então, de fato, uma decisão é necessária de ser tomada. Bem, o professor Gastão Wagner é goiano, inclusive, eu conheci ele em Campinas, lá na Unicamp, mas é um médico goiano, inclusive. Ele vai dizer assim, é preciso conceber um contínuo entre saúde e doença, em que o fenômeno doença é apenas uma parte e não restrita a fatores biológicos, além de ser apenas um episódio da vida de um indivíduo no qual a variável contínua passa a ser condições de saúde. Olha que interessante, a gente pensava naquela dicotomia entre saúde e doença, né? Ou eu tenho saúde ou eu tenho doença. Ele vai dizer que não, a proposta não é essa. A realidade não é essa. Entre saúde e doença, a gente vivencia múltiplas possibilidades. Inclusive, a gente pode vivenciar ambas as possibilidades. Eu posso estar sadio numa determinada perspectiva, mas doente em outra, né? E aí isso vai mudando ao longo do tempo, ao longo desses processos. O professor Gastão ele continua dizendo assim, é importante compreender que os indivíduos não são saudáveis ou doentes, mas apresentam diferentes graus de saúde ou doença nas suas condições de vida. E que estes níveis de condição de saúde podem variar dependendo da quantidade, da combinação, da importância e do significado de fatores que determinam o que é singular e ainda das condições dos indivíduos de enfrentá-las. É bem isso que eu havia dito, né? Entre esses estados, por assim dizer, estar saudável ou estar doente, a gente vivencia uma relação que se interpõe, né? E como é que eu
enquanto sujeito, enquanto indivíduo, como é que eu enfrento essas condições, vai determinar o meu sucesso ou não nesse processo. A professora Maria Cecília de Souza Minayo, ela vai falar que a saúde ela é um fenômeno clínico e sociológico que é vivido culturalmente. Olha que interessante, quer dizer que esse estado de saúde, esse estado de doença, vai depender, na verdade, de como é que eu entendo isso, né? Então, dependendo do meu meio, do meu espaço, da minha sociedade, eu posso me entender mais ou menos potente, mais ou menos sadio, né? Então, de repente, eu estou acima do peso. Isso pode ser um problema ou não, dependendo de como é que eu vejo isso aí, né? Já que a coisa ela é vivida cultural. De repente, em uma determinada sociedade, é normal você comer junk food, né? Comida cujas propriedades não sejam tão legais. A Lei Orgânica da Saúde ela vai abrir esse cenário desse conceito ampliado de saúde. Ela vai dizer assim, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços, né? E a lei segue dizendo assim, os níveis de saúde de uma população expressam a organização social e econômica do país. Ou seja, se uma população ela é sadia, nesse conceito ampliado, intersetorial, eu posso falar que esse país é um país bacana, é um país legal de se viver, bem organizado. Então perceba que necessariamente, para se falar em saúde, eu tenho que falar em todos esses outros conceitos. Eu tenho que falar em alimentação, eu tenho que falar em renda, em moradia, percebe? Então abre o olhar dessa lógica. Então o profissional de saúde, que é um educador, ao intervir na saúde de alguém, a gente tem que olhar para esses campos todos. É claro que nós, enquanto indivíduos, provavelmente não temos mãos para dar conta dessas múltiplas frentes, né? Mas nós, enquanto instituição de saúde, enquanto grupo de saúde, enquanto olhar, enquanto sistema de saúde, a gente pode dialogar com essas várias relações. E aí, extrair disso os melhores resultados, né? Que é, no caso, a saúde da nossa população, o bem-estar dessas pessoas, que possam viver mais e melhor, com qualidade de vida, né? Bem, a carta de Orwell, ela vai dizer assim, ter saúde é ter a capacidade de desenvolver o projeto potencial pessoal e responder de forma imediata aos estímulos do ambiente. Olha que interessante. Ele está dizendo lá que a saúde é a minha capacidade de responder a esses estímulos ambientais. Por exemplo, eu vou colocar como estímulo o empurrão, por exemplo. Tá? Então, serei eu mais saudável caso alguém me empurre, eu perco o meu equilíbrio, mas rapidamente consigo voltar para o centro. Percebeu? Caso, nesse mesmo exemplo, alguém me empurre com a mesma força e eu não consiga manter o meu equilíbrio, no caso equilíbrio postural, é só um exemplo, evidentemente você está entendendo isso, né? E eu caia, né? Obviamente, em comparação, eu estarei menos saudável, menos sadio, à medida que eu não consiga responder bem a esse estímulo, né? Poderíamos falar aqui 1000 outros estímulos, né? Por exemplo, uma carga viral. Um colega aqui espirra na sala, né? E aí nós entramos em contato com esses vírus, né? Como é que eu vou responder a isso? Essa potencialidade de resposta vai determinar se eu estou mais ou menos saudável. Olha que interessante esse olhar. Pois bem, e aqui esse material do Ministério da Saúde, tomei liberdade de utilizá-lo aqui, ele vai falar desses olhares, né? Então, de um lado, querendo ser deixado, por assim dizer, para trás, né? Querendo ser ultrapassado, nós temos ali um sistema fragmentado. Esse sistema, percebam, ele é focado no indivíduo, ele não tem uma porta de entrada definida,
ele não tem uma base populacional e não tem um território delimitado, né? Ele é focado mais em eventos agudos, ou seja, o indivíduo adoece, se acidenta, aí eu vou lá e cuido dele, né? É um pouco essa lógica. Ele desconsidera os momentos silenciosos das condições ou doenças que aumentam o risco evolutivo. Ou seja, eu tenho lá uma hipertensão arterial, tá? Sou hipertenso. Eu chego lá num determinado espaço de saúde, na unidade de saúde, no hospital, enfim, qualquer lugar que seja entendido como lugar de atenção à saúde. Chego lá, minha pressão está bem. Nesse sistema, o que se faz? Vai embora para casa. Não tem nada para fazer aqui, entendeu? Ele vai me olhar, vai me atender quando eu chegar lá com uma crise hipertensiva. Só que nessa hora, meu amigo, minha amiga, pode ser tarde demais, né? E já percebemos isso. Bem, os prestadores de serviço são profissionais especializados, né? Aqui a especialidade é uma máxima, né? Nada contra a especialidade, muito pelo contrário, né? Mas como eu disse na aula passada, práticas integrativas, não é a técnica pela técnica, não é a coisa em si, né? Enfim, e há uma valorização dos centros de maior densidade tecnológica. Então o que é legal é aquele hospital grandão, cheio de aparelho legal, entendeu? Aparelho caro, tá? Isso que é o bacana, dentro dessa lógica desse sistema fragmentado, né? Os pontos de atenção são organizados isoladamente, ainda por níveis hierárquicos, né? A gente tem essa certa hierarquização, mas a organização é um pouco diferente, né? Há uma comunicação entre esses vários centros, né? O resultado esperado é a cura e a resolução de eventos agudos, né? O autocuidado não é considerado. Então, essa é a lógica de um sistema fragmentado, o qual a gente tenta romper, a gente tenta transpor, ultrapassar, tá? E a gente precisa de você aí na ponta para fazê-lo, né? Pois bem, e aí quando eu comparo esse sistema fragmentado com um sistema mais integrado, o que a gente entende? Primeiro, eu tenho de um lado uma atenção a indivíduo, no outro eu já vou me atentar a esse coletivo, a essa comunidade, a essa casa, a esse domicílio, por exemplo, né? Então eu tenho aí uma base populacional. Por outro, de um lado, no sistema fragmentado, eu tenho lá a atenção voltada para condições agudas, enquanto para o outro eu já contemplo também condições crônicas, tá? No sistema fragmentado tem uma estrutura em níveis hierárquicos, em outro a gente tem uma estrutura em redes horizontais. Há uma hierarquia, mas ela é interconectada. No fragmentado nós temos componentes isolados, no sistema integrado a gente tem uma continuidade desses pontos de atenção, até porque é uma continuidade no cuidado, lembra? O meu sujeito ele até pode ir lá num centro de referência, num centro de especialidade, mas depois ele retorna para mim, né? Inclusive com a resposta dada nesse centro de referência, né? De especialidade. O sistema fragmentado ele é dirigido ao objeto, que é um paciente ou cliente, enquanto o sistema integrado é dirigido ao sujeito, enquanto cidadão, né? Um sujeito de direito, inclusive, tá? E a fisioterapia? Como é que a fisioterapia se posiciona diante dessa nova proposta? Então, emerge aí a necessidade de assumir a responsabilidade de um profissional de saúde e, mais que isso, de um educador, né? Alguém com um olhar de fato ampliado. A fisioterapia, ela enfrenta aquele mito, aquele preconceito de um olhar apenas reabilitador. E agora, obrigatoriamente, ele tem que ampliar esse olhar. Eu não vou pensar só na reabilitação, também na reabilitação, mas vou pensar em todas as estratégias de cuidado, na prevenção, na promoção da saúde, educação em saúde, na terapêutica, né? E, obviamente, também na reabilitação. Então, entende-se aí, por educação em saúde, quaisquer combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. Ou seja, a ideia é estimular os sujeitos para que eles, de modo empoderado, cuidem de si e dos outros, né? Tais ações dizem respeito a medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou comunidade
para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. E aí, olha que interessante. Não se trata de simplesmente reabilitar, combater ou erradicar doenças. Trata-se de incentivar a existência de cidadãos saudáveis, autônomos, capazes de interagir com os outros e criar para si e para os outros um ambiente harmônico, gerador de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. É um pouco essa lógica, tá? E aí, já para finalizar, eu trago aqui uma frase de Leonardo Boff, né, que ele fala assim: nós não temos apenas cuidado, nós somos cuidado. Sem cuidado, deixamos de ser humanos, né? Então, Leonardo Boff vai dizer que o cuidado está na ontologia do próprio humano, né? Nessa formação do humano, né? O sujeito sem cuidado, ele se perde, né? O exemplo clássico disso é um bebê recém-nascido, né? Totalmente dependente de cuidado. Se te larga um neném recém-nascido, fatalmente, infelizmente, ele não consegue, né? E aí Heidegger diz assim: o cuidado com expressão de cura, desvelo, preocupação e inquietação pelo objeto ou pela pessoa amada. Então nós somos essencialmente cuidadores, profissionais da saúde, cujo olhar tem que se voltar para o bom, para o correto, né? Para o melhor, tá? Aqui eu trago uma outra frase que vai brincar assim: não sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas ficam de pé. Então, há verdades que devem ser melhor trabalhadas aqui, né? Embora não haja um caminho único, ok? Uma verdade absoluta, há estratégias que devem ser imbricadas para que esse novo olhar possa de fato se estabelecer. Então a gente vivencia ainda nas nossas clínicas, nos nossos hospitais, nas nossas unidades de saúde, aquele cuidado mais positivista, mais mecânico, mas paradoxalmente a esse olhar, a gente já começa a ampliar essas estratégias de cuidado. E aí isso pode e sem dúvida fará a diferença na vida das pessoas, tá bem? Bem, eu termino dizendo aí, adoro frase, você percebeu, né? Eu termino dizendo que o nós é feito de eus, né? Talvez aí o próprio Deus. Fico aqui agradecido, me deixo à disposição para ou em contatos pessoal, aqui via teleconferência, teleconsultas, né? A gente possa estar juntos aí discutindo aí e possibilitando esse ampliar dessa visão nesse cenário terapêutico, nesse cenário de assistência e atenção em saúde. Fico agradecido e fiquem bem, saúde e paz a todos.